verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do momento em que você está assistindo esse culto. Gostaria de saudá-los com as palavras do Antigo Testamento em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. E ali lemos: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizestes isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Com esta palavra iniciamos este culto em nome do Triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los a louvarmos juntos ao Senhor.
Gostaria de convidá-los neste momento para termos um tempo de oração. Bondoso e eterno Deus e Pai, que esta Tua bendita palavra, viva e eficaz, palavra suficiente para a nossa salvação, inerrante e infalível, possa fazer a obra para a qual o Senhor a destinou na vida de cada um de nós. Abre o nosso entendimento, o coração, iluminando-os pelo poder do Espírito Santo. E que o Senhor receba para si toda a honra e toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Nós iremos ler em blocos. Primeiramente, versículos 1 a 11. 1 Samuel 17, 1 a 11. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir a vós, seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículos 31 a 33. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículos agora 42 a 53. E olhando o filisteu e vindo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra.
Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Estamos diante da luta entre Davi e Golias, a famosa luta entre Davi e Golias. Com certeza todos devem lembrar, inclusive alguns de escola dominical, culto infantil desta história. A grande tendência que temos é de apressadamente isolarmos esta passagem de seu contexto e numa leitura totalmente superficial, termos na pessoa de Davi apenas um exemplo heróico, cuja coragem nós devemos imitar ao lutar contra os nossos gigantes ou os nossos Golias particulares. Traduzindo, devemos imitar, então, Davi para lutar contra problemas, desafios, sofrimentos, contra os gigantes que a vida nos apresenta. Mas será que, de fato, este é o objetivo desta passagem preciosa da palavra de Deus? 1 Samuel 17 registra a história de um jovem pastor de ovelhas que no vale de Elá, com apenas uma pedra lançada por uma funda, matou um gigante filisteu com aproximadamente 3 metros de altura, cujo peitoral de sua armadura pesava 60 quilos, e a ponta da lança em torno de 7 quilos, ou seja, um homem de praticamente 3 metros de altura, o peitoral da armadura pesava 60 quilos e a ponta da lança 7 quilos. Obviamente, os israelitas necessitavam de salvação diante dos filisteus, e também do seu poderio e força, representados pelo seu herói de guerra, Golias. Essa é uma história extraordinária. Entretanto, o interesse da Bíblia aqui, nessa passagem, é relatar algo muito maior do que a luta entre 2 homens, representando 2 povos. Esse não é o foco principal do autor bíblico. Ele quer mostrar que esse enfrentamento é uma parte importante da história nacional e real de Israel. Vamos olhar o contexto anterior deste relato. Samuel havia ungido secretamente o jovem pastor Davi como rei sobre todo Israel. Capítulo 16 de 1 Samuel. Em seguida, agora, 1 Samuel 17, o jovem pastor ungido rei salva Israel do seu arqui-inimigo, o povo filisteu, matando Golias. A mensagem é: Deus livra Israel, seu povo eleito, e garante sua segurança na terra prometida por intermédio do seu ungido, ou seja, do rei Davi. A história aqui, portanto, não é sobre o grande feito de Davi, pois sua vitória não depende de sua própria força, ou de armas, ou de habilidades. O centro dessa história, portanto, é mais que Israel vencer os filisteus. A essência, meus queridos, é que o próprio Senhor derrota os inimigos do seu povo. Esta história fala sobre salvação de Deus. Vejam o que o próprio Davi fala no versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Esse tema localiza a passagem na entrada principal da história do reino de Deus. E ela nos leva, sabe aonde? Até a vitória de Jesus sobre Satanás e sobre o pecado, com as suas consequências. Assim, a batalha entre Davi e Golias é mais que uma luta pessoal, é mais que o rei de Israel vencendo um poderoso inimigo. É um pequeno capítulo na batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente, conforme nós lemos no início nesse culto, em Gênesis 3, 14 e 15. E lá em Gênesis 15 diz o seguinte: E porei inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em 1 Samuel 17, esta história iniciada no Éden está avançando. A semente é Jesus Cristo. E esta semente vem por uma descendência, vem através de um povo que Deus elegeu no Antigo Testamento, que é o povo hebreu, depois o povo de Israel, que se torna a nação de Israel. É por meio deste povo escolhido por Deus que a semente, Jesus Cristo, a semente da mulher, derrotaria Satanás, derrotaria o nosso pecado e nos daria redenção. Vejam, Israel, o povo de Deus, não poderia ser aniquilado. Por isso Deus os preservou no Egito, quando as parteiras hebreias salvavam os meninos hebreus da sanha assassina do faraó, que visava os matar. E Deus mais tarde os matou, os destruiu sobre as águas do Mar Vermelho, quando as águas fecharam sobre os exércitos do faraó que os perseguiram. Deus os preservou na caminhada durante 40 anos no deserto dos seus inimigos. E também Deus fez nos dias dos juízes, já na terra prometida. Deus também preservou este povo nos dias de Daniel na Babilônia, nos dias de Ester na Pérsia. Mas por que Deus agiu dessa forma? Israel não podia desaparecer, pois carregava a semente do Salvador. A promessa que Deus fez a Abraão, que através do seu descendente, Jesus Cristo, seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Todos os grandes feitos salvadores de Deus para com seu povo no Antigo Testamento estavam em torno e apontavam para o grande ato salvador de Deus para com seu povo, espalhado por todo o mundo ao enviar seu ungido, seu próprio filho, nascido de mulher, descendente de Abraão e descendente de Davi. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a semente. E Deus fez com que essa semente germinasse a partir de um povo. Em Cristo se cumpre a grande promessa de Deus feita a Davi, em 2 Samuel 7, 12 e 13. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Esse descendente de Davi é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a semente, repito, da mulher que pisou a cabeça da serpente. Lembremos que o próprio Senhor Jesus, quando nasceu, tal qual Moisés foi libertado da fúria assassina de Herodes, quando ele manda matar as crianças, os meninos de 2 anos para baixo. Lembram? Da mesma forma o faraó havia mandado matar os meninos hebreus. Agora Satanás se lança através de Herodes para matar a semente da mulher. E o Senhor então avisa a família, avisa José e Maria, e eles partem então para o Egito. Portanto, a história não é sobre Davi, é sobre Deus que salva seu povo eleito por meio do seu ungido. No contexto maior da história da salvação, o rei Davi, ungido por Samuel, é uma figura de Cristo, o ungido, o Messias de Deus, que salvará, que salvaria, que salva o seu povo eleito, espalhado pelo mundo. E aqui se cumpre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem da Bíblia não é sobre homens perfeitos, mas sobre um Deus perfeito que salva homens imperfeitos. Vocês então me perguntam, como essa história nos atinge? O que ela nos diz hoje? Você e eu temos inimigos gigantes, que não podemos enfrentar com nossa força, desempenhos e habilidades.
Nunca poderemos ser bons o suficiente. Quanto muito, podemos correr de medo como os israelitas corriam diante de Golias e dos filisteus. Estes inimigos são a antiga serpente, Satanás, o pecado, a lei perfeita de Deus que não podemos cumprir, a morte e depois a ira justa de Deus por nosso pecado. Como poderemos enfrentar estes gigantes? De um lado, nós somos fustigados pela santa lei de Deus, que nos ataca com suas justas exigências. Do outro lado, temos a nossa natureza totalmente corrompida pelo pecado, e que tem no pecado o seu prazer. Natureza corrupta, que cede constantemente às tentações da serpente, e depois verga gemendo sobre o peso das suas acusações. E no final de tudo isso nos aguarda a morte, e a santa e justa ira de Deus, o juízo de Deus, pois transgredimos constantemente a sua lei, e nos tornamos seus inimigos desde a queda. Tal qual os israelitas diante de Golias e dos filisteus, precisamos de um substituto. Alguém que lute por nós contra estes gigantes. Precisamos de um rei ungido, um rei Messias, como foi Davi para os israelitas. E este alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Ele luta por você e por mim, uma luta que não podemos vencer. Ele luta pelo seu povo, assim como Deus usou um menino fraco como Davi, alguém que não parecia um guerreiro conquistador, alguém visto com desdém pelos próprios irmãos e escarnecido por Golias. Assim Deus levantou seu filho, o seu ungido por nós pecadores. De acordo com Isaías 53, nós lemos: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 1-5. Assim como Davi, Cristo sai para batalhar por nós como um cordeiro diante de um leão. Ele entra na batalha, ele luta por nós e vence pelo seu povo. A Bíblia toda é a respeito de Jesus. Ele é o herói de cada batalha vencida por Deus, de cada história de salvação no Antigo Testamento registrado nas Escrituras. Todas elas apontavam para o maior ato de salvação, feita por Deus por intermédio de Jesus, sua morte, ressurreição e assunção aos céus. A história de Davi e Golias não é uma história sobre eu e você e o que devemos fazer para tentar agradar a Deus. Não é uma mensagem de autoajuda para nós termos fé a fim de desafiar e lutar contra os gigantes e problemas da nossa vida. Ela é uma figura que aponta para a grande luta que Jesus lutou na cruz pelo seu povo, contra os verdadeiros gigantes, Satanás, o pecado, a lei, a morte, a ira de Deus. Ele o fez e venceu por nós, nos representando em tudo. Jesus nos representa ao cumprir toda a santa lei de Deus em nosso lugar. Ele nos representa tomando o nosso pecado, mas sem haver pecado. Ele nos representa ao morrer nossa morte na cruz como paga pelos nossos pecados. E por fim, ele toma sobre si a eterna ira de Deus, para que nós não a sofrêssemos eternamente. E ao ressuscitar, no terceiro dia, ele nos justifica diante do Pai. E ao subir aos céus e sentar-se à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele se torna o nosso mediador e intercessor contínuo. Ele intercede, é o amor de Deus revelado em Jesus, intercedendo por nós junto ao próprio Deus. Tal qual Davi no vale de Elá,
que compartilhou os despojos de sua vitória contra Golias e os filisteus. Veja, Davi reparte os despojos com quem não lutou. Os exércitos de Saul, os exércitos de Israel não lutaram. Davi lutou por eles e dividiu com eles os despojos. Cristo, ao vencer na cruz os gigantes que não poderíamos enfrentar, nos oferta os despojos da sua vitória. Justificação, salvação, reconciliação com Deus o Pai, adoção de filhos, vida eterna e a graça de sermos habitação do Espírito Santo. Cristo lutou por nós, o ungido, o Filho de Deus, filho de Abraão, filho de Davi, semente da mulher, vinda do povo de Israel. Ele luta e vence pelo seu povo. E sem lutarmos, recebemos a recompensa, os despojos da batalha. Contudo, se vemos a história de Davi contra Golias apenas como um exemplo moral, a sua vitória não nos ajudará de fato. Só fará ressaltar nossas falhas, pois nós não somos como Davi. Mas se vemos na vitória de Davi contra Golias o que ela realmente representa, uma figura da vitória de Cristo Jesus, o Filho ungido de Deus, o Rei descendente de Davi, como nosso substituto, e cuja vitória é imputada a você e a mim, então teremos a garantia de graça para enfrentar quaisquer inimigos, as aflições e lutas desse mundo. Uma vez que o principal problema do ser humano, que é o pecado, a ira de Deus e a condenação eterna, estão resolvidos porque Cristo resolveu por nós, lutou por nós. Os outros problemas podem ser suportados. Por isso Jesus Cristo vai dizer: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é vitorioso. O problema principal foi resolvido. E Ele não abandona os seus filhos em meio ao sofrimento e ao pesar. Lembram da pregação de Filipenses 4:13? Cristo é o tesouro e dádiva de Deus que nos permite suportar todas as coisas, pois temos em Cristo tudo aquilo que necessitamos. Somos vencedores em Jesus. Aquele que venceu por nós a guerra contra os verdadeiros gigantes não nos abandonará diante das batalhas do dia a dia. E nesse contexto, então, se enquadram as palavras de Jesus: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, repito. Em Cristo é possível ter paz. Ao entendermos a dimensão dessa vitória de Cristo e o que ela representa, teremos a paz que excede todo o entendimento, mesmo em maiores lutas e aflições desta vida. Diante de Cristo, as nossas aflições e sofrimentos se apequenam, pois os verdadeiros gigantes, já foram derrotados na cruz, e o espólio desta batalha, a vida eterna e todos os seus benefícios, já estão creditados na conta daquele que crê em Cristo Jesus. Portanto, o que a história de Davi e Golias nos aponta é que Cristo é o ungido de Deus, o seu Filho unigênito, que veio ao mundo da semente da mulher, por intermédio do povo que Deus escolheu no Antigo Testamento, o povo de Israel, que Deus preservou, para que esta semente, repito, germinasse, brotasse e frutificasse em salvação, para todo aquele que nele crê, espalhado pelo mundo. Ele venceu as lutas que nós não poderíamos vencer, e o despojo que Ele nos dá é a reconciliação com Deus, a filiação paternal, a vida eterna e a possibilidade de desfrutar uma eternidade com Ele nos céus, junto ao seu povo eleito. Que Deus nos mantenha firme. Não tenha medo, tenha fé, pois a principal luta foi vencida por Jesus, o ungido, filho de Abraão, filho de Davi, o Filho do Deus vivo. Amém. Ontem, hoje, para sempre.
quero convidá-los para termos um tempo de oração. Pai amado, queremos te louvar pelo testemunho das Escrituras. Todos os teus atos salvadores apontam para o ato supremo de salvação. O ato redentivo, substitutivo, expiatório e propiciatório que Jesus Cristo executa em nosso favor ao ser sacrificado, ao derramar o seu sangue na cruz. Ali se cumpre a profecia de Gênesis 3, 14 e 15. Obrigado porque tu preservastes ao longo da história um povo na antiga aliança, no Antigo Testamento, para que por intermédio deste povo, o povo de Israel, surgisse aquele que seria o Salvador. Senhor, obrigado porque por intermédio da geração de Abraão e de Davi, o teu filho veio ao mundo. Ele que é o filho de Abraão, filho de Davi, ele que é teu filho eterno. Ele vem, Senhor Deus, para destruir as obras do diabo, para libertar o homem do pecado e para proporcionar a todo aquele que crê a salvação e a vida eterna. Senhor, que as pessoas que lutam contra os seus pecados, suas culpas, que lutam em vão contra a sua natureza caída, contra as forças demoníacas, que estas pessoas possam encontrar em Cristo Jesus, no teu ungido, aquele que luta por elas. Que elas possam, como diz o hino, mas um dia senti meu pecado e tremi vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Que as pessoas possam encontrar refúgio em Jesus Cristo, Pai amado, contra as lutas que elas não podem vencer sozinhas. Assim eu peço. Também peço, Senhor Deus, pela situação no mundo. Peço, Senhor Deus, pelo nosso país. Peço pelos profissionais da área da saúde. Peço por todos aqueles que necessitam o teu consolo, enlutados, enfermos e de coração partido. Consola-os, Pai. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquemos sob a bênção de Deus. Nosso Senhor vos abençoe e vos guarde. Nosso Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Abençoada semana a todos.